Questão 11. Ana, Beto, Cris, Duda e Enzo moram nas casas de número 10, 30, 50, 60 e 80 de uma rua nessa ordem. Nessa rua, o número de uma casa corresponde à sua distância em metros do início da rua. Certo dia, os amigos foram estudar juntos na casa de um deles e perceberam que a soma das distâncias percorridas por todos eles foi de 110 metros. Na casa de quem eles foram estudar? Nós temos essa figura aqui que indica os números de cada casa. Vamos entender o que esses números significam. Veja aqui, por exemplo, a casa da Ana é essa primeira casa aqui. Então, se a casa da Ana vale 10, quer dizer que a distância da casa dela, ela mesma, é sempre zero. Agora, a casa do Beto vale 30. Se a casa do Beto vale 30, isso quer dizer que a distância do Beto até a Ana é 30 menos 10, que é 20. E assim por diante. Se eu quiser calcular a distância da Cris para a Ana, eu vou fazer 50 menos 10, que é 40. Da Duda para a Ana, 60 menos 10, 50. E assim por diante. Logo, para eu poder descobrir qual que é a casa que eles foram, eu vou ter de pensar. Vamos supor que eles foram na casa da Ana. Então a distância total que eles vão percorrer vai ser 30 menos 10, 50 menos 10, 60 menos 10, 80 menos 10. Aí eu vou fazer a mesma coisa no caso do Beto. Vamos pensar que eles foram na casa do Beto. Então a Ana foi na casa do Beto, ela andou 20, 30 menos 10. A Cris foi na casa do Beto, ela andou 50 menos 30. A Duda também foi na casa do Beto, andou 60 menos 30, 30, e assim por diante. Temos que fazer esses cálculos para cada uma dessas casas. Então, se a gente fizer cada um desses cálculos, vamos supor que, por exemplo, inicialmente, na casa da Ana, temos o 10 menos 10, como a Ana está na própria casa dela, ela não vai andar para ir para a sua própria casa. E aqui as distâncias, que são as diferenças que eu acabei de explicar. Portanto, olhando aqui os cálculos das 5 distâncias fazendo a partir desta técnica, a gente observe que a soma das distâncias foi exatamente 110 metros no caso da casa da Duda. Aqui essa soma é exatamente 110 metros, portanto, eles foram na casa da Duda para estudar e a resposta é a alternativa D. Questão 12. Os chapéus, gravatas e sapatos dos palhaços Pirilampo, Zé Grilo e Churupita estão nas prateleiras ao lado. Sabe-se que Pirilampo e Churupita não possuem chapéus iguais. Pirilampo e Churupita possuem gravatas iguais. Pirilampo e Zé Grilo não possuem sapatos iguais e Churupita e Zé Grilo não possuem sapatos iguais. Quais são o chapéu, a gravata e o sapato de Zé Grilo? Vamos observar cada uma das informações para entender quais são as possibilidades de vestimenta para o Zé Grilo. Pela primeira afirmação, se Pirilampo e Churupita não possuem chapéus iguais, então quer dizer que o Zé Grilo tem que ter um chapéu verde, porque se o Zé Grilo tivesse esse chapéu amarelo aqui, o Pirilampo e o Churupita teriam 2 chapéus verdes, contrariando essa afirmação. Assim a gente já sabe que o chapéu de Zé Grilo é um chapéu verde, então não pode ser a alternativa C, nem a alternativa D, que apresentam chapéus amarelos. Agora vamos para a segunda afirmação. Pirilampo e Churupita possuem gravatas iguais. Se o Pirilampo e o Churupita possuem gravatas iguais, as 2 gravatas deles são essas 2 amarelas aqui. Logo, o Zé Grilo tem que ter justamente essa gravata azul aqui. Então, se o Zé Grilo tem essa gravata azul, a gente conclui que a alternativa B também não pode ser, porque ele não tem gravata amarela. Ficamos entre a A e a E. Agora, a terceira afirmação. Pirilampo e Zé Grilo não possuem sapatos iguais. E além disso, Churupita e Zé Grilo também não possuem sapatos iguais. Se Pirilampo e Zé Grilo e Churupita e Zé Grilo não possuem sapatos iguais, quer dizer que o sapato do Zé Grilo tem que ser esse branco aqui. Por quê? Se o sapato dele fosse esse laranja com amarelo aqui, em alguma das opções, ou com Pirilampo ou com Churupita, ele ia ter um sapato igual a um deles. Portanto, a gente acaba de descobrir que o sapato do Zé Grilo é esse branco aqui, e esse sapato, essa gravata e o chapéu estão indicados na alternativa E, que é a solução para esta questão. Questão 13. O gráfico abaixo mostra os horários de modalidades olímpicas em um dia. Não é possível assistir a 2 modalidades ao vivo ao mesmo tempo.
qual é o maior número de modalidades a que alguém pode assistir ao vivo do início ao fim, a gente precisa descobrir que a gente não pode assistir duas modalidades ao mesmo tempo. Então, se a gente começar assistindo uma modalidade, a gente vai acabar não conseguindo assistir a outra. Portanto, o que acontece é que, como nós precisamos assistir as modalidades do início ao fim e queremos o maior número possível, vamos pensar que, por exemplo, o judô e o surf, como eles estão separados aqui, a gente pode assistir essas duas modalidades, porque aí nenhuma delas vai ter um horário junto. Agora, o futebol também, ó, veja que o futebol começa depois que o surf acaba, portanto, o futebol também posso assistir. Então, eu posso assistir o futebol, o surf e o judô. E o judô, veja que o judô começa depois que a natação acaba. Então eu posso também assistir a natação. Então nesse meu calendário eu posso assistir natação, judô, surf, futebol e nenhum deles vão encavalar entre si. Veja que por conta disso a canoagem, o basquete e o vôlei eu não vou conseguir assistir. Mas aí eu consigo assistir um total de 4 modalidades. Assim, o maior número de modalidades que eu posso assistir ao vivo do início ao fim vai ser justamente 4, que correspondem à natação, judô, surf e futebol, o que está indicado na alternativa B. Questão 14. Emiliano terminou de preencher o quadriculado da figura com peças iguais às que ele já colocou, sem sobreposições. Além das 3 peças colocadas, ele já colocou mais 3 peças verdes, 2 peças amarelas e algumas vermelhas. Ao todo, quantas peças vermelhas ele usou? Vamos analisar. Se ele completou esse tabuleiro com peças amarelas, verdes e vermelhas, a gente sabe que todos esses quadradinhos ou vão estar pintados de amarelo, ou de verde, ou de vermelho, obviamente. Veja aqui, a nossa peça, que é amarela, ela sempre cobre um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. A peça verde sempre vai cobrir um total de 1, 2 quadradinhos. E a peça vermelha, que está aqui, sempre vai cobrir um total de 4 quadradinhos. O enunciado nos diz que o Emiliano ele usou um total de, além das 3 peças colocadas, mais 2 peças amarelas. Então, se ele já tinha usado uma peça amarela e colocou mais 2, ele vai ter no total aqui 3 peças amarelas. Essas 3 peças amarelas, como cada uma delas cobre 6 quadradinhos, no total as peças amarelas cobrem 18 quadradinhos. Agora, observe que o Emiliano colocou mais 3 peças verdes, além da que ele já tinha. Então, no total, ele fica com 4 peças verdes, e cada uma dessas 4 peças verdes vai ocupar 2 quadradinhos no total. Portanto, as peças verdes ocupam 2 vezes 4, 8 quadradinhos no total. Veja aqui, o total de quadradinhos desse quadriculado corresponde a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nesse lado aqui. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 desse lado aqui. Portanto, o total de quadrados nesse quadriculado é 6 vezes 7, que é 42. E a gente sabe que desses 42 quadradinhos, 18 mais 8, que corresponde a 26 quadradinhos, ou estarão pintados de amarelo ou de verde. Portanto, os quadradinhos que estarão pintados de vermelho correspondem a 42 menos 26. 42 menos 26 vai corresponder a 16. Portanto, eu tenho um total de 16 quadradinhos que estarão pintados de vermelho. Mas, como nós temos que cada peça vermelha ocupa 4 quadradinhos, precisamos um total de 16 dividido por 4, que corresponde a 4 peças vermelhas. Logo, a resposta é a alternativa B. O Emiliano precisou de 4 peças vermelhas. E, de fato, se a gente conseguir completar o tabuleiro com essas peças, como, por exemplo, nessa figura aqui, fica claro que a gente precisa usar exatamente aqui, ó, 1, 2, 3, 4 peças vermelhas. E, no total, teremos 16 quadradinhos pintados de vermelho. Questão 15. Na figura, podemos ver 4 quadrados. O quadrado maior está dividido.
Questão 15. Na figura, podemos ver 4 quadrados. O quadrado maior está dividido em 5 regiões. A área da região azul é igual a de 15 quadradinhos pretos e a área da região amarela é igual a de 8 quadradinhos pretos. Qual é a área de cada um dos retângulos cor-de-rosa? Temos aqui a figura, ele já nos diz que a área azul corresponde a 15 quadradinhos pretos e a área amarela corresponde a 8 quadradinhos pretos. Então vamos dividir esta figura aqui em função dos quadradinhos pretos. Se a gente fizer essa divisão e quadricular essa figura, observe que nós vamos ter aqui esses quadradinhos, então nós vamos ter aqui os 15 quadradinhos que correspondem a esse aqui, e aqui os outros 8. Veja aqui, os quadradinhos aqui dos que estão pintados cor-de-rosa correspondem aqui a 6 quadradinhos pretos, não é? Então, temos 6 quadradinhos pretos em cada um dos retângulos cor-de-rosa. Então, a área de cada um dos retângulos cor-de-rosa, que é 6, vamos ver o que ela significa. Ela é a mesma que a de 4 quadradinhos pretos? Não, 4 quadradinhos pretos seria 4. 5 quadradinhos pretos também não, então ela é a mesma que 6 quadradinhos pretos. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão.